Então a dizer, já temos aqui esta classe world que tem o método run vazio até, portanto não está a fazer nada. Mas vamos utilizá-la aqui para ver que nós podemos aqui no CodePad experimentar algumas coisas. Então eu vou fazer aqui um new gworld. No fundo vou simular o que faz aquela opção que temos usado sempre, não é? E vamos continuar a usar, que é esta do Run ACM Program. O que é que isto faz? Na verdade, o que isto faz é criar um objeto. Ele não conheceu a classe gworld porque nem é gworld, não é? É world. E depois de criarmos o objeto, podemos fazer isto aqui no CodePad. Eu vou aumentar isto aqui um bocadito, porque isto é um bocado pequeno demais, não é? Posso fazer isto. Ele diz simplesmente que aquele W é uma referência para um objeto do tipo world. Já sabemos disso, né? Portanto, é uma variável que tem o endereço de memória, está guardado no objeto world. Mas aqui no BlueJ vamos fazer algo curioso, que é podemos pegar aqui neste quadradinho vermelho que apareceu aqui e arrastá-lo para aqui. E agora vou-lhe dar aqui o mesmo nome. Vou dar a mesmo o nome W, mas na verdade lhe dar um nome qualquer, porque este quadrado será também uma referência, digamos que é uma representação gráfica de uma referência para o objeto. Portanto, aqui era uma variável, tem lá um número, ali, portanto, é um texto, é um W, é texto. Aqui temos um retângulo vermelho que representa a referência para o objeto. Mas através deste retângulo conseguimos interagir com o objeto. Portanto, isto é talvez a grande inovação do BlueJ. Até que eu saiba, é o único ambiente que tem isto, ou foi pelo menos aquele que inventou isto, o autor dele. O Michael Collin, provavelmente foi ele ou ele com o colega. Houve há uns anos uma tentativa, a Microsoft começou a fazer algo idêntico a isto, mas depois isso levantou algumas dúvidas legais e eles acabaram por desistir. Porque isto tem estado sempre free, não é? E tem sido sempre open source. E essa tentativa da Microsoft deu alguma polémica, mas depois nunca chegou a sair para a luz do dia. De usar isto. O que é que isto permite? Permite, por exemplo, fazer aqui o inspect, que é espreitar para o conteúdo do objeto, embora este objeto não é o mais interessante para nós espreitarmos, porque tem só um conjunto de coisas que não se percebe muito bem, que não é suposto até perceber-se muito bem no detalhe, porque é quase tudo apontadores para outros objetos que esses sim têm informação. Vou só notar que quando tem aqui esta seta, que significa que isto é também uma referência, portanto lá dentro tem uma referência para outro objeto. E só seguindo aqui o gcanvas, víamos que tem aqui mais uma série de objetos, tem imensos objetos. Portanto, estes não é o objeto mais interessante para ver, mas já vamos ver outro mais simpático. O que é que nós também podemos fazer? Podemos executar métodos. Mas, mais uma vez, estes métodos também não são os mais interessantes para preparem. São todos herdados, tirando o run, como seria de esperar, não é? Portanto, o Object World tem como único método próprio, ou seja, define a própria classe, o run. Todos os outros, que são muitos, são objetos herdados. Por exemplo, como é um Graphics Program, tem todos estes. Como é um Program, tem todos estes. E por aí fora. Mas, para já, vamos fazer aparecer a janela. Vamos aqui outra vez para o modo teste. E, na verdade, o que aquela opção que eu falei há pouco faz, esta aqui, é, além de criar o objeto, que já foi criado, chama depois um método start. Este método start não está cá, não é? Naturalmente, porque só está o run. Mas é um que está disponível por herança. E o que este método start faz, na verdade, é chamar o run. Na verdade, chama um run que também já está definido, mas que nós ali redefinimos. Portanto, vai chamar o nosso. Portanto, e ao fazer start, ele faz aquilo que nós estamos habituados a fazer. Portanto, em resumo, aquele comando faz estas duas coisas às escondidas, digamos assim. Cria um object world e depois pede para ele executar o método start. Agora, podemos continuar a interagir aqui com o world. E agora é que vamos espreitar a um outro conjunto, ou experimentar um outro conjunto de objetos que existem definidos na biblioteca. Nomeadamente, existe um que é o grect, que o nome completo é ACM, Graphics, G,
rect. Reparem, o G e o R estão em maiúsculas. Depois é no início de retângulo. Portanto, ia definir aqui um retângulo, vou chamar R1 new e depois outra vez ACM graphics grect e vou pôr isto um bocadinho aqui mais para a direita. Grect e vamos dizer que é um retângulo com 200 de largura, 100 de altura. Esta é uma hipótese. Mas isto iria colocá-lo na posição 00. Portanto, há um outro construtor é que nós dizemos a posição. Vamos dizer que é na posição 50, 50. A posição é a posição do canto superior esquerdo. Pronto, isto cria um objeto. Não é ainda muito interessante porque nós não vemos o objeto ainda. Para vermos o que é que acham que tem que ser feito. Temos aqui neste momento um objeto world que é desta classe, que está aqui. E temos também aqui criado um objeto retângulo que é de uma classe da biblioteca. Portanto, o ACM Graphics Grect. Não foi preciso definir lá aqui, porque pertence ao ACM. Está como o GTurtle. Se fosse o GTurtle, já temos feito, também podíamos fazer aqui. GTurtle t igual a new GTurtle. Claro, vamos ter aqui outra vez o problema. Eu vou pôr aqui na posição 100, 100. Vamos ter o problema que ele assim não conhece o nome GTurtle e vamos estar outra vez a escrever ACM Graphics GTurtle. Então vamos evitar, para não estar sempre a escrever isso, vou pôr aqui ACM Graphics asterisco, que é aquilo que aparece no início daqueles fecheiros todos, não é? Temos visto. Que nos dispensa de estar sempre a escrever o nome completo. Pronto, agora se eu voltar para fazer este comando, ele já conhece. Já não se queixa. Agora temos o objeto tartaruga. O que é que temos que fazer então para pôr a tartaruga e o retângulo na janela? Aquilo que já temos feito. Que é o quê? Qual é a função? É do world. Normalmente nós fazemos isso dentro da classe world, né? E então fazemos this.add. Porque o this é o objeto world. Agora, o objeto que nos está dado é o que está na variável w. Aqui. Portanto, é o w.add t. Ponto e vírgula. E lá temos a tartaruga na nossa janela. Podemos fazer exatamente a mesma coisa para o nosso retângulo, que é o R1. E lá temos o retângulo. Portanto, vejam, o que é este objeto grect? É um retângulo. Um retângulo é um wireframe, ou seja, só o contorno do retângulo. A grande diferença que tem para o objeto tartaruga é que os retângulos são objetos, digamos, mais passivos, não é? Não fazem coisas. O máximo que eles fazem é dar-nos a informação das suas características. Por exemplo, o sítio onde estão, o x, o y, a largura, a altura. Mas fazem um bocadinho mais. Também é possível mudá-los de sítio. Tem também um move. Aqui, o melhor é fazer assim, porque se aumenta a resolução, ainda se vê menos depois, quando se quer ver mais coisas no ecrã. E além disso, ele não sei porque está assim, esta parte estar assim com este retângulo, não sei o que é que aconteceu. Acho que é um videoprojetor. Portanto, se nós fizermos R1 move, isto assim está um bocadinho. É só para se ver o efeito. Senão não temos espaço. Se eu fizer aqui um R1 move, por exemplo, 100, não, menos 50, 100. Portanto, vai andar 50 para onde? Se eu fizer move do retângulo 50, 100, quer dizer que vai 50 para a direita e 100 para baixo. Pronto, foi isto. O que é que o retângulo tem mais? Tem um conjunto de métodos que nos dão informação. Por exemplo, se eu fizer r1.getX, com o x maiúsculo, isto é uma função, devolve um valor, que é a posição em x do retângulo. Porque é que é 100? Vamos lá ver se isto faz sentido.
o retângulo inicialmente estava na posição 50, não é? E deslocámos em 50 para o lado direito, portanto ficou na posição 100, no x. Portanto, estas funções, get x, get y, e depois temos o get height, que dá a altura, e o get width, que nos dá a largura. Aqui já é mais interessante pegar no objeto retângulo. Desculpa, não é isto. Vou buscar o objeto retângulo, é o R1. E agora é que tenho aqui o retângulo, o quadradinho que corresponde a ele. Coloco aqui, vou chamar R1. E agora, se eu for aqui e fizer Inspect, este objeto já é mais simpático se olhar, porque pelo menos aqui os valores, reparem, frame, que ele se chama aqui dentro, frame width, frame height, é o nosso 200 da largura e da altura, respectivamente. Ou seja, o que é o frame width e o frame height? E, por exemplo, aqui mais o xc e o yc. São as 4 variáveis que tivemos aqui a ver. O xc é a posição em x, que é 100. O yc é a posição em y, que é 150. Assim como as outras são largura e altura. Portanto, aquilo são variáveis definidas dentro do objeto. Cada objeto Grect vai ter os seus atributos, as suas características. Normalmente chamam-se atributos. São os tais que neste trabalho vocês não é suposto fazerem nas vossas próprias classes. Não é? Que também é só a classe tartaruga e o world. Esta classe Grect tem a vantagem de, portanto, gera objetos Grect e que são visíveis, né? Que nós podemos facilmente visualizar no ecrã o que é que significa estes valores de atributo. Se eu chegar aqui e alterar, portanto eu vou pôr aqui, se eu alterar o x, por exemplo, se fizer um r1.move, se eu quisesse alterar só o x para, portanto o x está em 100, se eu quisesse pôr em 180, o que é que teria de fazer? Tinha que mover para 80. Por exemplo, com 0 manteria o y. Eu fazer isto, ele aqui mostra visualmente o que é que aconteceu. Portanto, pedimos ao objeto retângulo, move 80, 0. Isso significou aumentar 80 no x e não aumentar nada no y. Então, desta forma conseguimos visualizar os objetos e podemos, por exemplo, criar outro. Eu há pouco tinha criado aqui este R1. Posso criar um R2 com outros valores. Por exemplo, um que fica na posição 0, 0 e sei lá, com 50, 150. Se agora fizer aqui o R2, posso colocá-lo aqui, R2, e posso abri-lo e vejo que são estes dois objetos. Estes retângulos em vermelho representam a memória associada ao objeto. Lembram-se que já há umas semanas, quando falámos a primeira vez de objetos, eu vos dizia que os objetos têm duas partes, uma parte passiva e uma parte ativa. Esta é uma das dualidades que é comum na informática. Uma tem a ver com a informação e outra tem a ver com o que é que se faz, com o comportamento. Portanto, tem a ver com a estrutura e comportamento. Aqui estamos a ver a parte dos dados, da informação, né? Até também a estrutura do objeto, em termos da sua informação. Portanto, os objetos agrupam dados. É um pouco como podia ser um pouco o bilhete de identidade de um objeto, que além de ter um número que é mesmo só do objeto, que é o tal número que fica guardado naquelas referências que servem para chegar ao objeto, portanto, na verdade a variávelzita R1, o que tem é um número que acaba de funcionar como um número de identificação do objeto, o nome do objeto, que esse é único, tem esse número, a variável R1. Esse número é o endereço de memória onde está toda a informação do objeto, nomeadamente onde estão estas coisas, alguns na memória, todas arrumadinhas umas atrás das outras nos seus bits certinhos. O que nós estamos aqui a ver é, através dessa variável R1 que tem esse endereço de memória, ver então o que é que realmente está guardado esse endereço de memória.
e que variáveis é que isso corresponde. E temos então dois objetos que vejam que têm a mesma estrutura, portanto, cada um deles tem os mesmos campos, os mesmos fields, é um termo em inglês que se usa, fields, tem os mesmos atributos, mas naturalmente podem ter valores diferentes. Portanto, é como se fossem bilhetes de identidade, se fossem duas pessoas, agora é o cartão de cidadão, né? Cada um tem informação, tem a mesma estrutura de informação, para o nome, para a morada, para aquelas coisas todas, mas o conteúdo varia de pessoa para pessoa. É exatamente digamos que a analogia com os objetos que se pode fazer. Cada objeto tem, que é da mesma classe do outro, portanto são ambos, neste caso, G-rects, significa que têm os mesmos atributos, as mesmas variáveis internas. Podem depois, naturalmente, ter valores diferentes para essas variáveis internas. Tal como permite ver o conteúdo, também podemos, na verdade, executar métodos a partir daqui. Isto é mais uma curiosidade. Isto acaba de funcionar um bocadinho como um pequeno debugger, não é? Quando experimentamos aqui interativamente isto. Podíamos, por exemplo, chamar aqui um método get. Por exemplo, este R2 tem a altura a 150. Né? E get weight 150, é que está aqui. Se eu for aqui e chamar o get eighth, que há de estar por aqui, aqui está o get width, o get eighth está aqui. Pronto, ele mostra-me nesta caixinha o valor que a função get weight devolveu, foi 150. Mas também permite mudar, por exemplo, ele tem um set size, tem dois set size até. Um que recebe dois números, dois double, e outro que recebe um objeto do tipo dimension, G-dimension, que na verdade é apenas um pacote para dois números, para a largura e a altura, dentro de um objeto. Mas vamos usar este que recebe dois números, set size. Portanto, um número será para a largura, vamos lhe pôr 300, e o outro será para a altura, vamos pôr pouco, 20 só. E o nosso G2 não estamos a ver porquê? Porque ele ainda não está na janela. Deixa lá ver aqui. Este é o R2. Ficou com o 320. Mas não o estamos a ver na janela porque ainda não foi adicionado à janela, na verdade. Então tínhamos que fazer. Vamos fazer agora aqui w.add R2. E já deverá estar aqui. Pronto, está cá em cima, está na posição 00. É fácil ver isso. Está aqui, 00. Então se agora fizéssemos outro move dele, então já tínhamos aqui um move do R2 para a posição 10, 200. Pronto, mudou para baixo. Está agora na posição 10, 200. Pronto, esta pequenina demonstração das capacidades do BlueJ, na verdade é para ficar mais claro o que é um objeto. Reparem, a classe GRect já está feita. Nós hoje vamos ver como fazer também uma classe nossa parecida a estes. Mas esta já está feita, do GRect. E quando criamos objetos dessa classe, todos têm uma estrutura idêntica. Portanto, que têm os mesmos campos. Portanto, podem pensar naquela lógica das minutas, né, que estão preenchidas de forma diferente, mas têm todas os mesmos. A minuta tem o mesmo campo, os mesmos campos que têm de ser preenchidos. Cada pessoa é que preenche com dados diferentes. É isso é que são os objetos. Portanto, as classes podem ser vistas como minutas. Do ponto de vista de informação, são como minutas para que cada objeto depois vai preencher com os seus dados. A gente quer mais um objeto, pega mais uma minuta e preenche com os dados desse novo objeto. Portanto, são instâncias da classe. É daí também que vem o nome. Outro nome alternativo para objetos é instâncias de classe, porque eles são criados a partir de classes que providenciam essa minuta para os objetos. Além dessa informação,
Já vimos que as classes têm um conjunto de coisas que depois cada objeto pode fazer. Tens um conjunto de operações, um conjunto de métodos que implementam operações, que é o que cada objeto é capaz de fazer. Portanto, é a parte dinâmica. Os objetos têm um conjunto de dados, têm um conjunto de coisas que são capazes de fazer. Tem estas duas partes. A classe GRect é claramente uma classe em que é mais importante as suas características, portanto, se é maior, se é mais pequeno, se tem cores, se não tem cores. Já vamos ver que é possível pôr uma cor, pintar o interior, pintar também o arame à volta, o perímetro. Esse aspecto é mais importante do que aquilo que é feito, porque não é um objeto propriamente para fazer coisas. Mas todos os objetos que têm informação, normalmente alguma forma de nós sabermos a informação que lá está. E isso são os tais métodos get. A mesma tartaruga existe. Está lá o get x, o get y, para sabermos em que sítio está a tartaruga. Também tem o get color, não tenho certeza, capaz de ter. Tem uma cor associada. E além desses, depois temos outros métodos que têm mais a ver com o que realmente o objeto faz. Como o forward, o right, para virar para a direita, por aí fora. O retângulo, como tem mais informações até, além da posição e as dimensões, tem também cor interna, cor da fronteira, tem métodos para dar essa informação. Foi o que eu estive aqui a mostrar. O GetX, o GetX, o GetY, etc. Alguma questão? Até aqui? Isto ficou claro? O que é que isto faz? Pronto. Então, vamos